Viver Mais abre espaço agora para falar sobre o lançamento do livro Se Tivesse Tempo, da professora e escritora Glória Quirinos, que está aqui com a gente para falar desse lançamento que acontece amanhã aqui em Joinville, às 10 horas da manhã, na Livraria Sebo. Boa tarde, professora, seja muito bem-vinda. Boa tarde, com o maior prazer de estar aqui nesta cidade de Joinville, com tantos leitores queridos. Professora Glória, pós-doutora em Sociologia, escritora também, é peruana, mas mora em Curitiba. Então, falo português, assim, com esse sotaquezinho gostoso para você entender, então, a origem da professora Glória lá no Peru. Mas ela mesma diz que é uma peruana brasileira ou brasileira peruana, né, professora? Exatamente. Eu acho que perdi a identidade linguística brasileira do Peru, peruana do Brasil, nem sei mais. Agora, a professora Glória tem toda uma trajetória acadêmica com muitos livros na sua área de estudos, mas, além disso, também se dedica à literatura. E aí, por isso, eu perguntei, professora, qual o seu público dela? E aí eu gostaria que a senhora respondesse. Adulto, infanto, juvenil. Normalmente nós ouvimos das editoras, dos livreiros, dos leitores, seu livro é infanto-juvenil. Mas eu digo, é adulto, infanto-juvenil. O poeta Bartolomeu Campos Queiroz, ele me ajuda a pensar nesse sentido, porque ele fala, existe lua para adulto, lua para criança, não é? Existe árvore para adulto, árvore para criança. Então, é por ali, esses poemas, eu acredito, deste livro aqui, eu acredito que são para esse público adulto, infanto, juvenil. Eu já pude folhear um livro, mas talvez muitas pessoas que nos assistem até já tenham lido esse livro, porque ele foi escrito em 1988 e agora então está em sua 4ª edição. Mas ele vem com novidades, ele vem até contextualizado com os tempos que a gente vive, né, professora? Sem dúvida, é pela editora Manuscritos, né? A editora Bernadette Costa, ilustrações da Denise Costa, que estão muito bonitas, e é uma edição aumentada, reconfigurada, atualizada com esses tempos, de fato, sim. Eu até vou pedir licença para a senhora para ler um poema para a gente. Certo. Se tivesse tempo, aprenderia a fazer tortas com as doceiras. Untaria uma forma redonda com manteiga, farinha, gemas, açúcar, cravo e canela. E enquanto o forno dourasse minha torta de estreia, dançaria uma valsa, lambuçada de manteiga. Que delícia! Combina com até a nossa receitinha afetiva, porque bolo de milho é aquela, né, aquela lembrança que a gente acaba guardando no coração até. Bem isso que eu pensei, bem isso que eu pensei. O mais atual, talvez para estes tempos, como você falou antes, se tivesse tempo, enviaria este WhatsApp para todos os meus grupos de aulas online. Um decreto acabou de ser firmado. Estão suspensas todas as mortes, por tempo indeterminado. Quem diria, né, que em 1988, quando a senhora deu título a esse livro, né, já se pensava, né, porque a gente não consegue segurar o tempo, a gente não consegue deter o tempo e só percebe que se perdeu o tempo quando perde alguém ou deixa passar alguma situação. E aí, o livro vem trazer também essa reflexão sobre a questão do tempo, e como a senhora colocou, não apenas para crianças, como foi originalmente pensado lá em 88, e muitas crianças leram, né, mas para os adultos também. De fato, a palavra tempo é tão ampla, não é? E extremamente significativa. E também existe o tempo da temperatura. Esse poema aqui, se tivesse tempo, inventaria meias de lã para o menino dos pés azuis, aquele que encontrou abrigo num poema de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral é uma chilena que ela escreve um poema, Piececitos de Niño, azulados de frio, como passa a gente sem verlos, Deus mío. Então, no poema estou trazendo, convidando outra poeta de outros tempos,
de outros lugares, a chilena Gabriela Mistral. A poesia é isso, é um convite aberto para os leitores, para o próprio criador também, porque a gente se renova, se vê de outra maneira, se reencontra de outra maneira nos olhos do novo leitor. É todo um circuito. E por isso esse convite muito especial, porque esse encontro que a professora Glória veio de Curitiba, vai para cá em Joinville, vai acontecer em uma livraria, na livraria O Sebo, a partir das 10 horas da manhã. E você, adulto, jovem, criança, pode compartilhar dessa sabedoria, desse encanto que é a professora Glória Quirinos, que a gente teve a maior honra de receber. E sempre que viaja a Joinville, seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Muito sucesso amanhã no lançamento, né? No relançamento do novo livro. Muito obrigada, guardando o abraço de todos os leitores daqui de Joinville. Perfeito.